A bancada feminina vem crescendo ao longo dos anos, mas muito lentamente. Hoje, entre os 513 parlamentares, 90 são mulheres, 17% do total. Por que esse número é insuficiente matematicamente, dispensa explicações. Somos mais da metade da população. Mas e as consequências disso nas políticas públicas oferecidas às mulheres e a todos? Porque, afinal de contas, ninguém é filho ou filha de chocadeira. Por que a violência contra a mulher insiste em não diminuir, mesmo com iniciativas legislativas importantes? Sobre este tema, eu, Aline Machado, tenho o prazer de receber a nova coordenadora da bancada feminina, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, e a nova procuradora da mulher, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. Muito obrigada pela presença das duas e muita sorte. As duas são muito qualificadas, mesmo assim, muita sorte nesse mandato que se inicia em 2023. Quero começar pela estrutura da secretaria e os dois cargos. Deputada Maria Rosas, como é que funciona e qual a função da Secretaria da Mulher dentro da Câmara dos Deputados? É uma importância muito grande, Aline. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui falando sobre essa pauta que é tão importante e tem um significado muito grande para nós, né, que fazemos parte da bancada feminina. A estrutura da Secretaria da Mulher, que inclusive completa 10 anos em 2023, ela é tão importante porque ela tem duas frentes. Uma é a coordenadoria, que trata da legislação, dos projetos de lei, que está unindo todas as mulheres aqui no mandato. E a outra é a procuradoria, que trata da violência contra a mulher, seja qualquer tipo de violência, seja doméstica, seja violência política, violência física. Nós recebemos denúncias e vamos dar andamento também a todas essas denúncias. E também promover mais mulheres na política. Então, essa é a função da Procuradoria e da Coordenadoria, cuidar dos projetos de lei que todas as deputadas, elas propõem, e nós tivemos um avanço muito grande nessa última legislatura. Então, bem geral, e depois especificamente eu vou entrar em cada proposta, deputada Luísa, como coordenadora, o que a senhora diria que é prioridade para essa legislatura que começa? Nós, enquanto coordenação da bancada feminina, como já foi dito pela deputada Maria, a gente atua essencialmente na atividade legislativa. Então, somos nós que levantamos a bandeira das mulheres, de todas as nossas famílias, no sentido de trazermos uma atenção, um foco maior dos líderes, do próprio presidente da casa para a pauta feminina. Então, essa tem sido a nossa atuação, inclusive com assento no Colégio de Líderes, né? Hoje a bancada feminina tem uma representação no Colégio de Líderes, no sentido de discutir as pautas que entrarão também em pauta e, consequentemente, em deliberação e aprovação. E nesse primeiro momento, Aline, é importante a gente, inclusive, ressaltar, porque, embora nós tivemos, sim, um aumento no número de eleitas, somos 91 eleitas, não é isso, Maria? Sim. Nessa legislatura tivemos um aumento significativo, mas ainda precisamos avançar muito. Mas nesse primeiro momento, qual tem sido a nossa abordagem? Uma abordagem no sentido de trazer protagonismo também para as deputadas desta legislatura, para que as deputadas elas possam ocupar a presidência de comissão, possam ocupar cargos na mesa, para que elas possam ter esses espaços de liderança e de representação na casa, que também farão e muito a diferença no sentido de dar seguimento às pautas das mulheres. Eu quero pedir para o nosso diretor colocar na tela uma arte sobre a evolução da bancada feminina, e a gente tem desde os anos 80 um salto. Em 86, por exemplo, eram 29 deputadas, em 2002, 43, em 2022, 90 deputadas. Por que o crescimento é tão lento? O que falta para o Legislativo colocar as mulheres nesse papel que a deputada Luísa Canziani colocou aqui, de realmente protagonista da história? Olha, Aline, existem vários fatores. Existe o cultural, porque todos falam que política não é para mulher, que é para homem. Nós, até há pouco tempo, né, alguns anos atrás, não tínhamos nenhum banheiro feminino.
Então isso mostra assim, aqui não é lugar de mulher, aqui é lugar para os homens. Então existe essa parte cultural, né, que é a estrutura. A violência política também é um fator que assusta muito as mulheres. As mulheres ficam com medo de concorrer a um cargo público porque são impedidas de falar, recebem ameaças, não queremos você aqui. Então, todo esse preconceito, isso atrapalha um pouco, né? Mais recursos, então a gente teve um grande avanço porque a gente teve uma legislação aí que mudou, que ofereceu, né, para as mulheres essa prioridade. Então, a gente vai avançando ao longo do tempo. Então, esse crescimento, ainda que pequeno, é devido à atenção que as deputadas aqui têm tido para abrir caminho para as outras. Você vê, começamos ali com uma, já somos 91. Então, isso é pequeno, é pouco, é 17%, mas é um avanço. Nós não podemos parar. Você vê que com 15% na legislatura passada, nós tivemos muitos projetos aprovados. Só a Procuradoria da Mulher saiu de 170 para 488 procuradorias. Nós estamos acompanhando 227 denúncias. A Luísa pode dizer um pouquinho mais a respeito dos projetos que nós tivemos aprovados e sancionados. Porque você há de convir que para ter uma representatividade e para ter aprovação, você precisa ter alguém que fale. Você precisa ter alguém que seja exemplo. Eu tenho ouvido muito, olha, eu estou muito feliz porque eu estou vendo a bancada maior, você me representa. Então, quando as meninas, as mulheres conseguem ver que nós chegamos aqui, né, Luísa? Elas se sentem representadas. Se elas estão lá, eu também posso. Então, a representatividade faz muita diferença nesse processo. Agora, nós estamos no segundo round, digamos assim, da disputa política. Tivemos a disputa para a mesa diretora, os cargos da mesa, presidência da Câmara dos Deputados, presidência lá no Senado, e agora temos a escolha dos presidentes das comissões. Exato. E é importantíssimo porque são os presidentes que, no final das contas, decidem o que vai para frente, o que vai ser pautado, pelo menos, ou o que vai ficar para depois. Deputada, existe alguma estratégia uníssona da bancada feminina a esse respeito ou é uma questão partidária? Pois é, Aline, quando a gente fala na estrutura das comissões, necessariamente a gente fala de uma estrutura partidária, de uma interlocução intrapartidária que as bancadas elas devem fazer. E quando a gente fala de partido, a gente fala de alguns desafios, de alguns vários desafios e dilemas que as mulheres encontram nos partidos, desde o momento das candidaturas até o momento também que elas são eleitas e precisam alcançar, enfim, espaços representativos onde quer que elas estejam. E aí, só Aline, se me permite fazer também um parêntese, porque nós, enquanto Comissão da Mulher aqui na casa, nós fizemos um estudo muito importante, porque havia muitos questionamentos. Será que essa reserva de percentual de financiamento para mulheres, ela efetivamente faz a diferença no número de eleitas? E um estudo que foi elaborado aqui na Câmara dos Deputados, através de uma equipe muito competente da casa, demonstrou que sim, o percentual de recursos reservado para candidaturas femininas tem impacto direto no número de eleitas. E não só isso, mas também na destinação do tempo de rádio e televisão. Então, essa foi uma importante medida que nós constatamos e que os partidos tiveram que implementar, que fizeram a diferença, né, na eleição de muitas das mulheres, mas que agora, como você disse, a gente precisa dar um segundo passo, que é fazer com que essas mulheres alcancem esses espaços representativos e de poder. E uma medida muito importante que nós tivemos foi a assinatura de uma carta, é isso, Maria Rosa, que o presidente Arthur fez, inclusive antes da sua eleição, no sentido de se comprometer, de ajudar também junto às bancadas, junto aos líderes partidários, para que as mulheres elas possam estar nos rodízios de relatorias, para que elas possam ocupar presidências de comissão, porque, como você diz, quem melhor do que a mulher para sentir a falta e a necessidade da política pública na ponta, né? Então, quando a mulher tenta levar o seu filho para uma creche, infelizmente não tem vaga na creche, é ela que sabe a dor, a angústia de não ter um espaço adequado, digno para deixar o seu filho. Então, quem melhor do que ela para legislar a respeito de educação, de primeira infância? Então, essa posição de liderança das mulheres, ela é fundamental para que a gente tenha um país mais justo, mais inclusivo, de mais oportunidades para todos.
A deputada Luísa falou sobre a questão do financiamento, né, que foi garantido 30%. A senhora mencionou aqui o obstáculo cultural em relação à representação feminina. Por que o Brasil ainda não adotou as cotas para mulheres eleitas? Por que a cota no Brasil ainda é para candidatura? E alguns cientistas políticos, inclusive, são ambiciosos em dizer que deveria ser de 50%, porque as mulheres são 52% da população. Então, a pergunta é, por que não temos cotas para eleitas? Existe todo um processo, né, que a gente precisa, primeiramente, fazer essa conscientização na bancada feminina, também com os outros deputados, porque existe todo um processo legislativo. A partir do momento que se torna lei, ele precisa ser obedecido, né? Então, essa conscientização é importante, em primeira linha. As propagandas também de você inserir essas mulheres, e isso dá o primeiro passo aqui dentro, porque aqui é uma casa de leis. Então, sendo uma casa de leis, aqui é que precisa se fazer acontecer, e é isso que necessita. Nós precisamos ter o diálogo, precisamos estar de acordo, toda a parte dos partidos, das mulheres, todos se unirem nesse bem comum. Essa conscientização é o primeiro passo para a gente fazer, e essa legislação é que precisa avançar. Eu vou entrar numa questão um pouco espinhosa, mas faz parte da Carta Compromisso, então eu tenho que mencionar. As mulheres colocam como parte da Carta Compromisso com o presidente Arthur Lira nenhum retrocesso em relação à pauta feminina. Que propostas são essas que são consideradas um avanço para a bancada feminina? São propostas, digamos assim, imexíveis, não se toca mais nesse assunto. Justamente essa que nós estávamos citando, que é uma proposta muito contestada por líderes partidários, por até presidentes de partido, que volta e meia vem até essa casa para fazer pressão junto às bancadas, junto ao presidente dessa casa, no sentido de revogar a questão dos 30% das candidaturas, do tempo de rádio, televisão. Essa é uma das propostas, enfim, que sofrem mais pressão aqui na casa, né? Então, nós temos outras propostas relacionadas à violência política também e sobretudo, propostas que dizem respeito às mulheres na política, né? Porque essas propostas, elas costumam incomodar muitas vezes os homens, porque as mulheres, quando elas estão na política, elas acabam ocupando espaço, tendo protagonismo, levantando pautas sensíveis, pautas espinhosas. Então, muitas das pautas que são questionadas são pautas relacionadas à participação das mulheres na política. E o presidente Arthur fez um compromisso com a nossa bancada, né, e nós somos entusiastas também da presidência do presidente Arthur Lira, porque sempre foi um presidente que esteve aberto às nossas pautas, que esteve disposto no sentido de construir pautas importantes para a nossa bancada. Então, a gente acredita na liderança dele, até porque ele se comprometeu conosco, e nós acreditamos que, além de não haver retrocessos, nós haveríamos de avançar muito em torno das pautas das mulheres. Deputada Maria Rosas. Olha, eu acho muito importante você colocar todos esses pontos, até para que o telespectador acompanhe todo o nosso avanço que a gente teve aqui. E esse avanço, ele realmente, a gente não pode perder esse protagonismo. São as leis que foram aprovadas, foram mais de 200 proposições aprovadas pela bancada feminina. Para você ter uma ideia, a lei de violência política foi aprovada em 2021. Então, demorou bastante tempo aqui na casa. Então, a gente não pode retroceder, por exemplo, a essa lei de violência política. Violência psicológica também foi nessa legislatura. Nós não podemos retroceder. Então, nada do que nós conquistamos, nós não podemos abrir mão, sabe? Foram as leis, foram todos os avanços. Por exemplo, nós temos na Procuradoria o observatório, né? E eu coloquei para toda a equipe, conversei com a Luísa, a gente vai dar continuidade, não vai ter nenhum tipo de impacto, nem retrocesso, a gente vai dar uma continuidade, porque você sabe que às vezes a gente chega em um local e a pessoa quer transformar tudo, mudar tudo e não dar continuidade àquilo que começou. Então, não, nós vamos dar continuidade para fortalecer tudo aquilo que foi feito, que está sendo feito um trabalho de muito avanço, e a gente não aceita retrocesso.
Eu gosto muito da Rádio Câmara, não estou puxando sardinha para o nosso lado, não, mas quando eu realmente estou, digamos assim, descansando, eu ligo na Rádio Câmara para escutar, além das notícias legislativas, a programação musical, que é excelente. Sim. E essa semana tinha o deputado Glauber, que é casado com a deputada Sâmia. Tiveram um bebê recentemente e o deputado Glauber falando da estrutura machista da sociedade, que ele tinha 10 dias apenas para desfrutar dos cuidados com o bebê. E que toda a carga, então, inclusive na legislação, é colocada em cima da mulher. Eu achei muito interessante porque coloca a sociedade toda para refletir e porque o discurso vem de um homem. Então chama mais atenção. As mulheres e os homens estão acostumados às mulheres reclamarem que falta isso, falta aquilo, mas quando um homem dá voz também às mulheres, isso é importante para que a pauta não fique invisível. A bancada feminina pretende discutir a licença maternidade, a flexibilização, algum tipo de modelo que exista em outros países que o Brasil possa pelo menos testar? Olha, esse é um dos temas mais discutidos na nossa bancada, até porque há visões completamente distintas também, né? E a bancada feminina é um espaço democrático, em que a gente tem uma pluralidade de ideias, de partidos, mas que nós buscamos a construção de pontes e consensos. Então, esse sim é um tema que haverá de ser discutido. Nós estamos, inclusive, cada vez mais buscando referências internacionais, experiências internacionais. É claro que o nosso Brasil é completamente também diferente, né? Distinto, grande, diverso, mas a gente precisa buscar o que há de melhor, o que deu certo, o que não deu certo no mundo, para que a gente possa implementar as melhores políticas públicas no nosso país. Inclusive, nós haveremos de sugerir um grupo de trabalho, né? O presidente Arthur tem lançado alguns grupos de trabalho na casa, inclusive vai lançar um grupo de trabalho a respeito da reforma tributária. Na última legislatura também foram grupos que funcionaram muito bem e que tiveram ótimos resultados, que se transformaram em leis e até políticas públicas. Então, nós iremos sugerir ao presidente Arthur para que a gente possa criar um grupo de trabalho composto não só por mulheres, mas também por homens, por deputados, para que a gente possa ter um debate profundo, um debate assertivo, um debate que busque experiências internacionais e nacionais, para a gente conseguir fazer com que essa legislação seja uma legislação que atenda nos anseios de uma sociedade cada vez mais igualitária, mais justa para todos. Para que a sociedade toda reflita, não é? São pontos que nós estamos enfrentando que antes não era debatido. Nós tivemos uma pandemia e nós sabemos o quanto foi difícil, a gente está ainda se recuperando, fazendo alguns pontos que nós estamos nos redescobrindo, né? E você vê a violência contra a mulher, nós tivemos que criados DDMs online, todo o trabalho online. Então são temas que nós precisamos trazer à tona, porque a Sâmia mesmo, como deputada, precisou dessa licença maternidade e aqui na Câmara não tem uma licença maternidade para as mulheres deputadas, né, as deputadas. Então, surgindo as necessidades, vão surgindo também os apontamentos e esses grupos de trabalho, como a deputada Luísa colocou, é importante para ter essa pluralidade de ideias, né? Ter muitas ideias diferentes, muitas pessoas falando, muitas pessoas colocando seus pontos de vista. Você vê, o deputado é um homem, né? E viu a necessidade, sendo um pai falando a respeito da necessidade. Então, nós precisamos ter realmente esse debate, nós precisamos ter todos esses pontos sendo colocados em pauta para que a gente consiga atender a toda a sociedade, porque isso não acontece só aqui, isso acontece na mulher no trabalho, a mulher em casa, então isso vai refletir na sociedade como um todo. Deputada Luísa, a gente já está no finalzinho, queria as considerações finais, deputada Luísa e deputada Maria Rosas. Eu gostaria de agradecer a gentileza, esse programa que é um sucesso absoluto, viva a Aline, agradecer a toda a equipe competente da TV Câmara, dizer do meu privilégio de dividir esse espaço com a minha amiga querida Maria Rosas, que tem uma trajetória
enfim, incrível nesta casa e uma trajetória de muita luta em prol das nossas mulheres e de todo o nosso país. E dizer, viu, Aline, que eu tenho, inclusive, me expressado no sentido de que nós temos algumas pautas que elas são super importantes e que elas são essenciais quando a gente fala de mulheres, né? Pautas relacionadas ao combate à violência contra a mulher, à saúde da mulher, mas eu digo que também é chegado o momento da gente dar um passo além, né? Da gente discutir empreendedorismo feminino, da gente falar de mulheres na ciência e tecnologia. Reforma tributária. Reforma tributária, exatamente. Então, da gente colocar também mulheres para discutir, para legislar, né? Para criar políticas públicas relacionadas ao orçamento e finanças, por exemplo. Então, para a gente também, né, é claro, continuar lutando e batalhando por pautas e temas que são estruturantes, que são fundamentais, mas também para a gente dar esse passo além, né, e enxergar atrás da montanha e inovar também quando a gente fala da pauta feminina. Deputada Maria Rosa. Eu quero agradecer também esse espaço, agradecer a você, Aline, o Elas Pautam, que completa agora 1 ano, né? É um programa que vem trazendo muita informação e tem sido um sucesso, viu? Muitas pessoas chegam para a gente e falam, olha, eu achei importante porque eu estou tendo mais conhecimento e quando a gente tem conhecimento, a gente passa a cobrar os nossos direitos. Sim. Então, é muito importante esse programa, esse espaço, para que as pessoas consigam entender o que acontece aqui na casa. Eu quero agradecer a minha amiga querida, que é a Luísa Canziani. Nós temos pautas em comum, que é a educação, né, a primeira infância, mas eu reforço a importância da gente avançar. Nós temos mulheres aqui muito competentes na área financeira, de contabilidade, na área das finanças, então na área jurídica, né, nós tivemos exemplo aí na legislatura que mulheres foram relatoras, né, da reforma política. Então, esses talentos precisam ser aproveitados e nós vamos avançar cada vez mais. Esse é um grande desafio da bancada feminina, estar em todos os lugares onde pode haver essa contribuição, não deixando de olhar para a questão da mulher, questão da mãe, das pautas que são importantes para nós, para ter uma representatividade, mas avançar nas outras pautas também. Deputada Maria Rosas, um prazer sempre recebê-la aqui. Prazer todo meu. Elas Pautam. O Elas Pautam é meu programa predileto. Sou suspeita, mas deputada Luísa Canziani, muito obrigada pela presença. Está convidada a voltar. Ah, que honra. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você que sempre nos acompanha no Elas Pautam. A gente se vê.